Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Senador, no bloco anterior eu até encerrei falando para você aqui que a gente ia tratar de reforma administrativa. Policiais já soltaram um manifesto e prometem também manifestações contra essa reforma. Isso pode tirar apoio do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acredita que essa reforma ela vai ser votada e aprovada antes do ano eleitoral? Olha, é uma pauta importantíssima, eu acho que a gente precisa debater o assunto, mas a gente não pode penalizar uma carreira, uma profissão que é a única que dá a vida pela sociedade. Quando a gente fala, é funcionário público, a gente tem uma ideia de que funcionário público é aquele funcionário que não faz nada, está atrás de um balcão, ou só bate ponto, tem má vontade, mas a gente for botar um funcionário público, tem um policial que está, como hoje, está correndo atrás de um Lázaro da vida, que está colocando sua vida em risco. Com certeza, a família está falando para ele não ir, para ele não fazer isso, para ele poder... Então, quando a gente fala do funcionário público, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a carreira do policial. Eu não conheço outra carreira que você dá a própria vida, porque é alguém que critica a tua carreira ainda. Então, eu acho que é algo que precisa ser debatido com muito cuidado, muito equilíbrio, mas precisa ter uma economia, algumas garantias que são excessivas, e a gente precisa discutir isso, porque a gente precisa ser mais enxuto para poder produzir mais para o brasileiro. Mas senador, a gente não pode radicalizar. O senhor tem razão quando fala em preservação de certas categorias, né, que são as de natureza típica de Estado. São os policiais, fiscais, né, fiscal da Previdência, do sistema de trabalho, juízes, promotores, são pessoas que depois de tomar uma decisão mais dura, né, podem sofrer retaliações. Mas é preciso mudar a natureza do Estado. Hoje o serviço público não é bom, o produto serviço público não é bom, ninguém está satisfeito. E os servidores públicos entraram numa espécie de redoma que parece um ser vindo de um planeta que ninguém sabe exatamente de onde, que tem algumas características muito próprias, como estabilidade no emprego, irredutibilidade salarial, aposentadoria integral, paridade, quer dizer, isso é um desequilíbrio grave. Eu concordo com você. Quando eu montei a minha equipe de gabinete, eu montei uma equipe com efetivos, funcionários efetivos do Senado, outros cargos de confiança. Aí muita gente perguntou assim, como assim cargo de confiança? Eu até questionava. É o quê? Prova de títulos, tem que fazer um concurso, mas a gente tem a possibilidade de chamar pessoas que não têm essa estabilidade. Quando você monta uma equipe, você exige resultado. Eu exijo resultados e troco quando não está tendo resultado. Agora, que boa parte, mas a gente não pode generalizar, boa parte se sente muito, dá essa estabilidade, faz com que ele não se movimente, assim, né? Não corra uma carreira típica privada. De Estado, tudo bem, mas para que estabilidade em alguns setores? O concurso sempre, né? Exato. Para chegar no por isso que temos que ser ponderados para não radicalizar, porque tem carreiras que é importante a estabilidade, porque se ele for perseguir ou for investigar, exemplo, um governador ou um prefeito, ele pode ser mandado para outro lugar ou ele pode ser mandado embora. Então, ele precisa ter a estabilidade dele, o juiz. Tem carreiras que são necessárias, tem outras que não. Então, acho que vale o debate e eu acredito que antes da próxima eleição, do ano que vem, a gente já esteja voltando sobre isso. Agora, muita gente não quer votar, né? Tem muita gente ali na Câmara, pelo menos alguns deputados com quem eu converso, me dizem, olha, não dá para votar isso agora, porque vai trazer mais confusão do que votos mais lá na frente, porque também tem a questão de que a pessoa está lá trabalhando, fazendo seu trabalho certinho, mas como não é da mesma ideologia, ou não admite fazer alguma coisa errada, que é pedido por um chefe, um político, ou quem está acima dele, pede, como esse caso agora do Ministério da Saúde. Se esse técnico não tivesse estabilidade no emprego, ele estaria demitido. Ele é um técnico da área de saúde que podia estar trabalhando perfeitamente na iniciativa privada, não é uma ação ali, carreira típica de Estado. Aí põe lá a pessoa para fazer uma coisa errada, e aí como é que fica? Exatamente. Né? Então, isso não vai ter que ser, não tem que ter um estudo mas muito... o debate vai para a lei, né? O debate vai ser Quando você leva para o forte. meio político, eu até falo assim, olha, muita gente pergunta, você vai continuar, você vai tentar a reeleição? Não. Você vai tentar para governo em 2022, ser governador do seu estado? Não. Eu fui eleito para ser senador durante 8 anos. Porque se eu entrar para ser senador já pensando numa reeleição, as minhas decisões não vão ser mais imparciais, vai ser sempre pensando no meu eleitorado, que eu vou ganhar os votos que eu vou isso? ter, os votos que eu vou perder. Aí
pronto, aí você não... É igual você ir para o supermercado com fome, você só compra coisas que você não compraria se você não estivesse com fome. Então, quando você vem para um mandato, já pensando numa reeleição, numa continuidade, você não toma decisões que a sociedade te pede. Então, eu estou senador, não tenho previsão de continuar, então por isso que meus votos são independentes de consequências de ter ou não ter. Eu recebo, senador, obrigado, desse jeito eu vou continuar votando em você, mas eu até falo, quem disse que eu vou continuar como senador? Mas o senhor gostou da política? O senhor está se sentindo à vontade no Senado? Olha, tem hora que eu até me arrependo, tem hora que eu sinto satisfação de estar ajudando a sociedade, tem hora que eu gostaria que fosse mais rápido as decisões, mas como a gente está na democracia, não é. Cada momento eu vivencio um momento assim que tem hora que me dá aquela vontade de voltar para a minha carreira anterior. A gente vê um tabu, o salário de senador é muito alto? Muito, não, o tabu é muito grande. Quando eu cheguei como senador, eu cheguei para a diretora do Senado e falei assim, olha, eu queria tirar todos os privilégios. Ela, quais? Eu falei, essa aposentadoria, você trabalha 8 anos, tem aposentadoria eterna. Ela falou, isso não existe. Tem mais de 20 anos que acabou. Aí eu falei assim... Com IPC. Plano de saúde, vitalício, não sei o quê. Ela falou, não é igual o Unimed, você paga todo mês. Então, tem coisas que eu cheguei... auxílio paletó. Eu não quero auxílio paletó. Senador, não existe auxílio paletó. Não existe mais. Então, Pois teve muita coisa que foi acabando ali ao longo do processo, que as pessoas... Até como é que chama? A aposentadoria integral, hoje não existe mais. Quando eu cheguei pedindo para abrir mão, porque eu entendia... Eu nunca fui político. Porque eu ficava 8 anos, já foi assim, já foi. 20 IPC, 15, 20 anos tinha o atrás. Instituto de Previdência dos Congressistas. Hoje, para você se aposentar... E era obrigatório. Hoje você tem que contribuir 35 anos... É como se fosse um servidor público. O valor que você quer... Exatamente, você vai... Eu quero me aposentar com X. Então, você paga Y durante 35 anos, não é mais só 8, ou pagando um valor menor. Então, tem muitas coisas que a sociedade ainda acha que é verdade. Olha, eu recebo muito menos do que eu recebia antes como instrutor. Numa palestra que eu dava, isso está na minha declaração de imposto de renda, numa única palestra de 1h30 aqui no Brasil, eu ganhava mais do que eu ganho hoje por mês. Então, financeiramente, o meu contador falou, na última prestação de contas agora, ele falou, como é que você está conseguindo viver? Eu tive que diminuir. Agora, mas o salário não pode reclamar. Claro, a grande maioria da sociedade não tem. Mas eu não obriguei, todo mundo tem a possibilidade. Você não precisa ter um histórico político. Hoje nós vivemos uma outra realidade. Quem quiser hoje se colocar à disposição, pode se colocar à disposição. Então, por que será que o pessoal briga tanto para ir lá para a Câmara e Senado? Para ir ou não ir? Para ir. Eu acho que é o poder. É o poder. Você realmente você escolhe ministro, você faz sabatina de um ministro do STF, é muito poder, e eu entendo hoje que é uma casa, Senado vem de sênior, de experiente, então nós temos ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros, e eu sou um alien que chegou lá sem histórico nenhum político. E eu hoje... Mas tem outros, né? Tem outros, e eu tenho falado isso para a sociedade, vamos botar mais. Agora, por que o senhor trocou de partido? O senhor foi eleito pelo Cidadania, e aí o senhor foi para o Podemos. O que levou essa troca de partido? Como é que o senhor vê essa distribuição partidária ali na casa? A minha decisão foi liberdade de pautas que eu queria pegar. O partido a qual eu estava me criticava muito pelas pautas armamentistas, e seguindo esse ponto. E quando eu recebi a proposta, até de ser candidato ao Senado, eu recebi pelo Podemos na época, mas eu não fui por uma composição política no meu estado, eu acabei indo para... Eu fui muito bem recebido no Cidadania, mas eu achei melhor sair para não confrontar o partido. E o Podemos me dá liberdade total de qualquer pauta. Eu acho que é isso, a gente não tem que ser partidário. Nós temos que fazer com o que o brasileiro quer, independente de partido. Senador, nós estamos vivendo um momento ímpar, que é a descredibilização das eleições, né, sobre a urna eletrônica. O debate iniciado pela deputada Bia Kicis, com a apresentação de uma emenda à Constituição que exige o voto impresso, acabou levando uma dúvida muito grande. Como é que o senhor já se posicionou aí nesse debate do voto impresso? Então, eu tenho falado muito assim, deixa chegar no Senado, porque a Câmara dos Deputados, tudo é muito porque ninguém incerto, sabe como será essa impressão. Agora, eu não posso achar que a eleição ela é fraudulenta, senão eu não estaria aqui. Seria outro, o mesmo continuando.
Então, a gente não pode achar que tudo... Ninguém frauda para perder. Exatamente. Então, o atual presidente também entrou. Se fosse para fraudar, não seria ele, seria o que estava. O que eu tenho perguntado é que hoje, quando encerra as votações, você pode ir na sua sessão eleitoral e pedir Não, vai um resumo. pregar na porta e se repete. Só que o Zé que Maria as é um pessoas estudioso querem... desse assunto, né, Zé Maria? Zé só Maria que as conhece pessoas tudo de urna querem eletrônica, já fez aí realmente vários cursos. o que digitar, ele vê no papel o que ele digitou. É só essa confirmação. Eu acho que é válido. Eu acho que tudo é válido. Quanto mais segurança a gente tiver, melhor. O que não pode é achar que, não, do jeito que está ótimo. Mas acho que a gente precisa estar sempre evoluindo. Eu acho que vale o debate. Eu entendi que o momento político levou a isso. Os partidos não estão fiscalizando. Eu fiquei assustado. Os partidos não sabiam, ou não sabem como é a eleição no Brasil. Então, não estão fiscalizando e tem que fiscalizar. Exato. E a gente não pode, de novo, repetindo, se for um sistema fraudulento, eu não estaria aqui hoje. Isso é fato. Então, sem histórico político, sem verba de partido, sem carreira política e nada, e cheguei... Porque a sociedade... políticos, né? Políticos de carreira. Então, a sociedade, quando ela quer, ela faz. Agora, eu também não posso dizer assim, não, mantém como está. Se a gente pode melhorar, por que não? Vamos debater. Senador, uma outra vertente da segurança pública são os tribunais, né? Tem o Supremo, que há sempre um debate na Câmara sobre o tempo de mandato, se é preciso estabelecer mandato ou se fica essa expulsória que eles têm hoje aos 75 anos. O senhor é a favor de mudança? O senhor acha que assim está bom? Eu acho que poderia ser numa lista tríplice, né? Uma função que você vem galgando e conseguindo conquistar dentro da carreira de magistrados. Eu até achava que era assim, né? Depois que eu fui entender que não era. Eu sou favorável a que seja dentro da sua carreira de magistratura, você chegar ao topo da sua carreira e ter um período, porque... mas também não pode ser menor, exatamente porque na democracia tudo tem uma velocidade diferente do que a rede social exige, do que o mundo digital pede. Eu acho que tem que ter um bom senso nisso. Mas eu sou contrário a uma indicação política para uma função tão importante dentro dos três poderes. Senador, o senhor falou uma situação muito importante aí, mas eu acho que o Senado, né, é que faz ali o trabalho de investigação e aprova ou não o ministro do Supremo. Sabatina, né? A sabatina. Se criar isso aí que o senhor está sugerindo, acaba criando também uma política ali dentro do Supremo, dos tribunais e tal, como está acontecendo no Ministério Público Federal com essa lista tríplice, né? Eu escutei isso também, que há um movimento de grupos que acabam ficando só naquele movimento... Fazendo uma política interna ali. E eu tenho escutado que todos os países democráticos funcionam da forma como funciona no Brasil. Quer dizer, o Executivo escolhe, o Legislativo sabatina, investiga e ele vai para o judiciário. Eu acho que a falha está no Senado, senador, que não Concordo. faz a devida sabatina. Mas sabe qual é o problema maior? O foro privilegiado. Se os processos não estivessem no STF, você teria, os senadores que respondem, teria muito mais independência para decidir. Não, você não vai. Ele pode se sentir, se ele negar a entrada de um ministro, que de repente lá dentro ele vai perseguir, vai botar todos os projetos e processos dele na frente de todos. Nada mais lógico. Mas o senhor acha, então, que infelizmente, tem isso. É possível ter esse debate no Congresso? Ou nós chegamos num ponto que as pessoas, ou pelo menos uma parte dos congressistas, tem tanto medo de ameaças à democracia que é melhor deixar o judiciário quieto, que a gente já está com muita confusão entre legislativo e executivo? Eu acho que a gente sempre escutou do equilíbrio dos três poderes, né? Quando um começa a se destacar, o outro vem freando. Então, eu acho que a gente está numa democracia nova, nós estamos iniciando, comparado à americana, a nossa é recém-formada. A gente tem muita coisa ainda a aprender com a democracia. Mas eu acho que tudo precisa ser debatido e volto a repetir. Quando você entra no legislativo sem processo, sem ter respondido nada, livre, leve e solto, as suas decisões são, como eu falei, como se fosse um supermercado sem fome. Você toma decisões muito mais dentro do que a sociedade precisa. E o senhor acha que a democracia brasileira sofre algum risco nesse momento? Não, eu acho que nós estamos vivendo
essa maturidade democrática. Eu acho que Não pode ser a última Que eleição, bom. como diz o PSB, não. não, a gente não pode nem Que querer bom, né? impeachment, nem querer intervenção militar. Democracia não é do jeito que a gente quer, mas é a melhor. Muito bem, a conversa hoje aqui com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, um especialista em combate à corrupção e segurança pública. Senador, muito obrigado por sua vinda aqui aos estúdios da Rede Vida em Brasília. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço, eu sempre estarei à disposição e está sempre esclarecendo para a sociedade pontos que são polêmicos. Pois é, muito boa noite. E nessa mesa redonda aqui, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Muito obrigada. E já fica o convite para o senhor voltar, porque o papo foi muito bom. Obrigado. Pois é, Para você, uma boa noite, né? E até a semana que vem. Isso. Olha, o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Todo mundo aqui já está vivendo 2022. É por isso que as coisas aqui estão muito tensas. É isso aí. Muito obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Siga aqui na Rede Vida. É que começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, hein? Muito boa noite.